Fala galera, beleza? Aqui fala Mauro BD e este é mais um vídeo do vlog do BD. Que dia é hoje? 16 de setembro, é isso? 16 de setembro de 2022. Eu começo este vídeo da seguinte forma. O tema central do que eu gostaria de falar com vocês é a respeito da nova linha vermelha, né? Mais uma linha vermelha que os americanos estão querendo ultrapassar. Foi anunciado pelo Departamento de Estado norte-americano, se não me engano, ou pelo, enfim, por quem fornece armamentos à Ucrânia. Foi anunciado que os americanos pretendem enviar armamentos para os ucranianos que tem o alcance de 300 quilômetros. Alcance de 300 quilômetros. Eu acho que os americanos já devem ter traduzido, né, a reação dos russos com relação a essa notícia. Já devem estar sabendo que ao cometer este ato eles estarão ultrapassando mais uma linha vermelha dos russos, né? Mais uma linha vermelha que os russos não podem tolerar. Os russos não podem e não vão tolerar. Parece que é mais uma provocação do tipo daquela diplomata americana que pousou em Taiwan sem visto, sem autorização da China. Ou seja, mais um tipo de provocação americana para chacoalhar, né? Chacoalhar a situação complicada, né? Que já é complicada no contexto internacional. Eu não sei se isso vai a cabo, mas se for, pensem bem, se isso acontecer, como que a Rússia vai reagir a isso, né? Eu já vou logo dando as dicas aí para vocês, se vocês que assistem aqui o meu vlog, e explicar logo para vocês. Isso muda o contexto para os russos da seguinte forma, o contexto do que já está acontecendo, né? Muda da seguinte forma: se os ucranianos receberem esses armamentos, né, que tem o alcance de 300 quilômetros, consequentemente, automaticamente, o avanço dos russos em relação ao território não só ucraniano, olha só, não só ucraniano, mas também imediações, o avanço dos russos será de, no mínimo, mais 300 quilômetros, no mínimo. Mais 300 quilômetros, além do que eles já avançaram.
em direção ao leste da Ucrânia, em direção a Kiev, em direção a Lvov, etc, etc. A Rússia não tinha a intenção de acabar com a Ucrânia, mas os americanos estão forçando os russos a acabarem com a Ucrânia. Pois é, os americanos estão lá empurrando os russos, né? Estão provocando, empurrando. Quem são eles? Quem são eles? Quem são esses americanos, né? Quem são eles para ditarem regras? Quem são eles para ditarem regras principalmente aos russos? Ó, tem alguma coisa errada nessa história. Essa história que destruiu, né? Está destruindo a Europa. Né? O discurso dos líderes europeus é de que quem destruiu a Europa foi o Putin. Quem está destruindo a Europa é o Putin. Mas não! Mas não! Quem está acabando com a Europa são justamente os americanos, que estão ganhando com isso. Ganhando mercado, ganhando muito dinheiro vendendo armas, ganhando poder, enfim. A Europa virou uma colônia americana. A Europa é composta hoje por satélites, né? Quem é a OTAN? Estados Unidos e seus satélites. Seus satélites se transformaram em colônias. É um novo tipo de sistema colonial do século XXI, que por sua vez querem colonizar o resto do planeta. Querem colonizar a Rússia, querem colonizar a China, querem colonizar o resto do mundo. Não basta o que já fizeram com a África. Não basta o que já roubaram da África durante centenas de anos, algumas centenas. Os americanos estão, aliás, já perderam a hegemonia que eles tinham durante as últimas décadas, a importância dos americanos, né? Essa hegemonia, essa importância, ela hoje só existe no mundo paralelo, porque o mundo real, meus caros, o mundo real já não é mais o Otanistão. O Otanistão, na verdade, está quebrado. Quebrado. O dólar. O que é o dólar? O dólar é papel. É um papel que durante as décadas passadas teve muita importância, teve muito valor e agora está a caminho da sua desvalorização, com o risco de mais uma crise mundial, global, né? Como foi a de 2008, por causa da dívida de 30
trilhões, se não me engano, 30 trilhões de dólares. Quem vai pagar isso? Dívida americana. Estão percebendo? Essa dívida americana é uma bolha que vai explodir a qualquer momento. Porque essa bolha, essa dívida, o dólar, é um papel que não tem lastro. Não tem lastro. Você sabe o que é lastro? Para quem não sabe, eu digo a vocês que não sabem. Lastro é algum outro tipo de bem de valor que possa ser considerado, que possa ser trocado pelo dólar. E o que pode ser trocado pelo dólar? Se o dólar ele só é emitido. Ele só é emitido. Emitido do zero, do nada. Do nada. E quem sustentava o dólar? Quem alimentava o dólar durante essas últimas décadas? O resto do mundo. Através do SWIFT, do sistema de transação, de transferência de dinheiro, né, entre países, sistema americano. Os americanos baniram a Rússia do SWIFT, né? Bloquearam o SWIFT para os russos, para a Rússia, achando que a Rússia iria ficar isolada. Pois é, eles apostaram na falência da Rússia, apostaram na quebra da Rússia. Até mesmo o Obama falou que uma vez que a Rússia está quebrada em pedaços, né? Está picotada em pedaços. E agora fala de novo aí, se não me engano foi o Scholz, o alemão lá, o chanceler alemão, repetiu essa besteira. Quem está na realidade quebrado em pedaços? Quem? Quem, senão a Europa? Quem sofreu mais com essas sanções do Ocidente em relação à Rússia? Quem sofreu mais? Quem está sofrendo mais? Eu vejo aí uns vídeos fakes de canais desconhecidos, canais de vlogs desconhecidos do Ocidente, dizendo que a Rússia está quebrada, que a Rússia está falida. Meus caros, estão vendendo a vocês gato por lebre. Estão vendendo para vocês uma realidade paralela que não existe. Para quem quer colocar os pés no chão, ouça o que eu vou falar, ouça o que eu falo aqui nos meus vídeos, assistam os meus vídeos para quem quer colocar os pés no chão. Para quem quer continuar acreditando nesse lixo digital que é a web, principalmente o lixo produzido pelo Ocidente, essas fake news infinitas. Eu não vou nem aqui dizer para vocês, explicar para vocês, né, o que é fake news. Quem está ligado nas notícias, quem fica ligado o tempo todo nas notícias, quem acompanha os acontecimentos internacionais, quem acompanha a geopolítica internacional, sabe muito bem o que é fake news, quem produz fake news
sabe muito bem. Aqueles que dizem que são céticos com relação às notícias dos canais ocidentais, aqueles que dizem que são céticos com relação à possibilidade de fake news, né? Ou são pessoas desinformadas, desavisadas, pessoas amadores, né? Ou então são quem são? São pessoas envolvidas com a farsa, envolvida de qualquer forma. Tem aqueles que ganham com isso, tem aqueles que dependem disso para viver, e tem aqueles que são bitolados, né? São, como se diz, zombies, né? É o gado. Mas tem os zombies e mais o gado, que também é zombie. Agora, dizer que a Rússia está quebrada, meus caros, eu nunca vi a Rússia tão segura de si. Nos meus... Quantos anos que eu tenho aqui? Desde 88, desde 83, né? Eu tenho 8, 9, 0, 1, 2... Quase 40 anos de Rússia, né? Sendo que os primeiros anos foram de União Soviética ainda, né? Em 83, que foi a primeira vez que eu cheguei aqui. Nesses meus quase 40 anos de Rússia, vou colocar a Rússia aqui como de uma forma geral, né? Hoje é a Rússia, né? Hoje os russos são... Hoje os russos são o país mais importante em relação às ex-repúblicas soviéticas, né? Sendo que essa importância, ela tem uma importância puramente geopolítica. Não que os russos sejam melhores que ninguém, não é isso. Mas tem um pessoal saindo aqui de carro, o carro que está do meu lado aqui. Acho que eles vão sair. Abrir a porta aí. Enfim. Então, como eu estava dizendo, né? Os russos, por enquanto, até o momento, estão tranquilos. Tranquilos que eu digo entre aspas, né? Porque essa tranquilidade, ela é uma tranquilidade relativa. Deixa eu ver quem abriu aqui. Minha filha abriu aqui Вы уже закончили? Вы уже закончили? Os meus filhos estão na piscina. Вы уже закончили? Ну, она закончила, только она хотела телефон взять и обратно со мной пойти. Кирюша еще... Телефон не готов. Я Телефон сейчас не готов, Вика. видео записываю. Папа видео записывает. Deixa eu ver quanto tem Ты aqui. что, обратно пойдешь со мной или в машине посидишь? Ладно, мы обратно пойдем тогда. Пока папа. только 50%. Ну ладно. A minha filha e a minha esposa. Minha filha e a minha esposa que é russa, né? Minha filha obviamente também é russa. Estão ali na piscina, né? Enquanto eles estão na piscina, eu estou aqui fazendo o vídeo.
para compartilhar com vocês as últimas sensações, né? As últimas reações, as últimas posições, pelo menos particular, né, da minha parte com relação ao que está acontecendo aí em torno da Rússia. Saiu um carro do lado, entrou outro. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, né, os russos estão, por enquanto, até o momento, com uma relativa tranquilidade. Ou seja, é uma tranquilidade que reflete o nível, eu diria que reflete o nível de preparação com relação a qualquer tipo de ataque de qualquer inimigo potencial. E me refiro ao ataque de um inimigo externo, né, de um inimigo exterior, um ataque no território da Federação Russa. Pois é, enquanto isso não acontece, espero que isso não vá acontecer, mas isso é o que realmente os americanos, né, a OTAN e os americanos, principalmente os americanos, porque a OTAN o que é? A OTAN é americanos e satélites, né? Então os satélites, o que os satélites fazem? Fazem aquilo que manda o chefe, aquilo que manda o cabeça, que são os americanos. Então, como quem está na cabeça dessa hegemonia de décadas eram os americanos, essa hegemonia, eu mais uma vez repito, ela hoje só ainda existe para o Ocidente e no Ocidente. Essa que é a verdade. Essa hegemonia, ela existe somente no Ocidente e para o Ocidente. Ontem teve uma reunião no Uzbequistão, uma reunião do SHOS, não sei como é que eu traduzo isso em português, enfim, a reunião dos países que compõem aí os países do Oriente, né? A Rússia, China, Índia, Mongólia, enfim, e vários outros. E inclusive o Putin esteve presente. Olha só, o Putin esteve presente. O Putin está, se não me engano, ainda está lá, que a reunião não terminou, ou já terminou, enfim, não sei. Mas ontem foi o dia principal da reunião, onde os líderes, né, das potências do Oriente pronunciaram seus discursos. E um dos discursos foi o discurso do Putin, né, onde ele deixou bem claro que essa hegemonia acabou. O Putin falou ontem, essa hegemonia acabou. O Putin no Uzbequistão disse, a hegemonia dessa patota ocidental, o otanistão, acabou. 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 Ao mesmo tempo em que Putin diz isso, nas redes sociais do Ocidente, né, nas redes sociais e em canais de mídia do Ocidente, rola uma notícia de que o Putin sofreu um atentado.
o Putin teria sofrido um atentado. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui, tinha um gato aqui rondando aqui em torno do carro. Enfim, né, enquanto o Putin está lá fazendo seu discurso, né, explicando que a hegemonia acabou, no Ocidente rola o fake news dizendo que o Putin sofreu um atentado. É piada, né? É piada. Não sei como é que essas fake news ainda não encheram o saco do auditório ocidental. Se não encheram o saco é porque só podem não ter enchido o saco do auditório gado, né? O gado que acredita em tudo. Bom, então como eu estava dizendo, a hegemonia acabou. A hegemonia acabou. Tá aí o Shoss, estão aí os BRICS, incluindo o Brasil. Pois é, o Brasil, felizmente, ainda está nessa. Espero que os dirigentes brasileiros não façam a besteira de menosprezar a força dos BRICS, menosprezar a força dos russos, dos chineses, dos países do Oriente, que estão agora emergindo diante da queda do dólar, da queda do euro, enfim. Quem tem dúvida de que o motivo desse apoio, né, do Ocidente, do otanistão aos ucranianos, quem ainda tem dúvida de que o motivo desse apoio é exatamente a perda dessa hegemonia? Os americanos estão eu não sei nem como dizer. Não, ao meu ver, né, os americanos estão perdidos. Não sabem mais o que fazer. Não sabem mais o que fazer. Estão completamente histéricos. Estão enlouquecidos, digamos assim. Enlouquecidos, frenéticos, tentando fazer de tudo para destruir a Rússia. Inclusive eles próprios, os americanos, já disseram isso. Já disseram abertamente. Abertamente. Vejam aí os discursos, alguns discursos aí do Ocidente, discursos recentes inclusive, né, onde alguns líderes ocidentais dizem abertamente que a Rússia é o grande inimigo, é o grande inimigo, de que a Rússia tem que ser castigada, né? Os russos têm que ser castigados. Disseram aí que, visto para os russos na Europa, isso é um privilégio. Não é um direito, mas é um privilégio. Um privilégio. Privilégio. Enquanto que o verdadeiro privilégio para os europeus hoje é ter gás, água, enfim, os recursos fundamentais, né, para a vida. Não sei como é que essa história vai parar, mas
a impressão que eu tenho é que ela está caminhando para um caminho muito perigoso e cheirando fumaça. Cheirando fumaça. E como muita gente sabe, onde tem fumaça, tem fogo. O problema é que muita gente que não tem nada a ver com isso, muita gente inocente, você, por exemplo, que está assistindo meu vídeo, muita gente está arriscada a sofrer as consequências dessa loucura geopolítica dos líderes ocidentais com relação à Rússia. Essa loucura que eles começaram já há várias décadas, eu diria no mínimo 2 décadas. A partir de 2000, quando Putin chegou ao poder, desde o ano 2000. Então, do ano 2000 para cá, né, o Ocidente pensou que depois que com a queda da União Soviética, né, eles ganharam a guerra contra os russos, né, contra os soviéticos, contra o Oriente, acharam que eram os donos da situação. Aí quando chegou o Putin, a coisa mudou da água para o vinho. Né, 8 anos de Yeltsin, mandato do Yeltsin, 4+4. Foram 8 anos de bagunça dentro da Rússia. Foram 8 anos de muita gente sofrendo com inflação, com dificuldades e pouca gente ganhando muito. Inclusive vendendo muito para o Ocidente bens russos a preço de banana. Bom, galera, eu não vou ficar fazendo um vídeo muito longo aqui. Quero apenas dizer para vocês que a Rússia continua, né, os russos continuam preparados para qualquer situação. Para qualquer situação. E não adianta, e mesmo que o Ocidente, esses loucos do Ocidente, resolverem jogar uma bomba dentro do território russo, e eu já me refiro aqui ao nível mais grave possível, que é o nível nuclear. Se for usado, né, se for usado arma nuclear para atingir a Rússia, vai sobrar para todo mundo. Todo mundo. Quem vai levar a pior? Quem vai levar a pior? A Europa, que já está quase destruída, falida, e está no meio da briga entre americanos e russos. Americanos e russos que pouco a pouco vem ganhando apoio dos chineses, da Índia e por aí vai. Ouvi até dizer que o Kim Chen-ir, coreano lá, né, também está querendo fazer
também está querendo fazer associação com Putin. Né? Ele que declarou aí nos últimos dias que a Coreia agora oficialmente, juridicamente, legalmente, ele declarou, se autodeclarou um país de tecnologia nuclear. Os americanos estão, me desculpa a palavra, mas os americanos estão cagando, eu diria quase que literalmente, estão cagando para todo mundo e cagando em todo mundo. Os europeus estão começando a sentir já na pele. Vai vir o inverno agora, né? O inverno já está chegando, né? Praticamente está quase chegando. Vai ter muita gente ali passando frio, fome, porque está tudo caro. Frio e fome. Imaginem, uma Europa voltando ao tempo das cavernas. Frio e fome. Tempo das cavernas porque eles agora não podem mais usar gás de petróleo para se aquecer, né? E agora estão usando carvão, madeira, quer dizer, estão praticamente voltando aí para trás. Por culpa própria. Por culpa própria dessa geração de políticos europeus que não vou dizer palavras pesadas porque eu não quero baixar o nível aqui do vídeo, mas uma geração que é completamente despreparada. Uma geração de políticos que não sabem fazer política. Políticos que chegaram ao poder sem saber fazer política, sem perceber o dano que eles estão causando a si próprios, incluindo com relação aí às sanções, né, que eles foram obrigados a impor à Rússia a mando, né, de Washington, né? Quem é que manda no Afeganistão, né? Washington. Então os satélites europeus, ao seguirem, né, a política americana, ao baixarem a cabeça aos americanos, estão entrando bem, para não dizer outra coisa. O povo europeu ainda está meio zonzo. É como se eles estivessem em transe, o povo europeu, né? Em alguns pontos, né, já começaram ali focos de manifestações populares contra a política europeia, dos líderes europeus da geração atual. Na Alemanha isso já começou, na Tchecoslováquia também, aonde mais? Ou seja, isso é só o início, gente, e ainda não começou o inverno, hein? Ainda nem começou o inverno. E os americanos estão apostando, né? Apostando numa política suicida, inclusive para todos nós, para todo mundo, que é a política de destruição dos seus oponentes, no caso a Rússia, China,
Ou seja, os americanos estão enlouquecidos por causa da iminente perda da sua hegemonia. E é como se eles estivessem apostando na guerra da Ucrânia, como se fosse jogando a última peça, né? Jogando a última... Como é que é o nome disso nos jogos de cassino? Ou seja, eles estão colocando aí, estão jogando as suas últimas cartas, as últimas peças. E vai dar M ponto para eles. Para eles. Bom, esse é o meu prognóstico. É o prognóstico de uma pessoa simples, mas que tem um certo grau de compreensão de geopolítica e do que acontece em relação à geopolítica internacional. Pelo menos nas questões em que a Rússia está envolvida. Não adianta, gente, esses cabeça oca dos americanos que estão na política, que estão no comando, que estão por trás das decisões de patrocinar a Ucrânia, né? Patrocinar uma guerra na Ucrânia, uma guerra proxy. Que o que acontece na Ucrânia, o que é? É uma guerra proxy. Não preciso nem repetir isso. Muita gente já entendeu. Os americanos estão pouco se lixando, né, para as mortes na Ucrânia. Estão pouco se lixando para quem está morrendo, para os ucranianos civis que estão morrendo nos bombardeios, que eles lá na mídia ocidental não mostram que os bombardeios são feitos pelos próprios militares ucranianos, principalmente aqui, não só militares, né, mas principalmente aos batalhões neonazistas, neofascistas que trabalham junto com os militares ucranianos. Ou seja, está havendo um genocídio já há 8 anos. Há 8 anos. E agora, depois que o Putin entrou ali no leste da Ucrânia, foi exatamente para evitar que esse genocídio seja maior ainda. É bem verdade que o Putin, acredito eu, não contava com esse forte apoio, né, dos americanos, apoio material, apoio em armamentos, por parte do Ocidente, por parte do Otanistão, a Ucrânia. Mas isso também não quer dizer que os russos estão perdendo ou vão perder. A perda mais significativa dessa história é a perda de vidas. É a perda de vidas, principalmente do povo ucraniano, povo civil, estou falando aqui de povo civil, que são diariamente bombardeados pelos seus próprios batalhões ucranianos, neofascistas, neonazistas. Por que agora vem a pergunta, né? Por que alguém agora deve estar pensando assim, mas por que os batalhões, por que os ucranianos, militares ucranianos e batalhões neonazistas
estariam bombardeando os seus próprios nacionais. Por quê? Como que isso é possível? Porque a resposta é bem simples, meus caros. A resposta é bem simples. Os batalhões ucranianos, neonazistas, neofascistas e militares ucranianos estão bombardeando o seu próprio povo, porque o povo não apoia essa merda. O povo, desculpa a palavra, saiu. O povo não apoia. O povo não apoia o que está acontecendo ali. O povo, a maioria do povo, pelo menos ali do lado do Oriente, né, o lado oriental, só fala russo. Não somente fala só em russo, mas pensa em russo e está do lado dos russos. Então, esse povo, né, que pensa diferente, é o povo que eles estão matando, bombardeando. Então, quem está perdendo aqui por enquanto é o povo, mas é o povo que está lutando por sua independência, está lutando por seus direitos. É o povo, no caso, pró-russo, né? Aquele que é pró-russo, aquele que está do lado da Rússia, do lado dos russos, aquele que pensa em russo, fala russo, aquele que não é apoiador do regime fascista, neofascista, neonazista do Zelensky, que anteriormente foi do Poroshenko e que antes do Poroshenko teve o seu protagonismo, né? Teve o seu protagonismo iniciado com a partir do golpe de Estado que ocorreu em 23 de fevereiro de 2014. Pois é, na Ucrânia, o golpe de Estado chamado Euromaidan. Guardem essa data aí, 23 de fevereiro de 2014. Esse golpe foi dado por quem? Quem patrocinou? Quem produziu? Quem contratou os personagens? Então, justamente americanos. Ou seja, a partir dali, né, os americanos deram continuidade à sua tática de destruir territórios alheios, né, destruir países alheios. Né, eu me refiro às guerras que eles iniciaram a partir da invasão no Iraque, depois na Iugoslávia, depois na Líbia e por aí vai. Síria, né? Se a cabeça dos americanos fosse um pouquinho diferente, se eles tivessem uma cabeça, né, uma mentalidade construtiva, se toda a sua política fosse voltada a um construtivismo, né, ou seja, fazer tudo de forma construtiva, como faz a Rússia, né? Vejam os discursos do Putin, do Lavrov, do lado russo, em todas essas reuniões de chefes de Estado que ocorrem com frequência. Vejam os discursos do Putin.
o tempo todo dizendo, enfatizando, nós queremos uma união de países, nações que tem o objetivo de construir e não destruir. O Putin fala o tempo todo, nós queremos, nossa posição é a seguinte, nós queremos instituir uma união, né, onde todos os lados têm o mesmo grau de importância, mesmo valor, mesma voz. Ou seja, a ideia de Putin, que o Putin propaga aí desde não sei quanto tempo, que eu já não me lembro mais, desde o famoso discurso do Putin de München, onde o Putin pela primeira vez anunciou, né, que o futuro prevê, segundo ele previa que no futuro as grandes potências, né, mundiais acabariam indo pelo caminho da multilateralidade. Ou seja, o caminho de desenvolvimento onde cada personagem, cada jogador, cada parte, cada país, né, cada representante, cada líder de cada país tem os mesmos direitos, tem o mesmo peso de voto, o mesmo peso de decisão, o mesmo peso nas escolhas, onde ou seja, Putin fala o tempo todo, nós queremos um mundo onde cada um, né, seja considerado, mas de verdade, não de forma fake, como ocorre, né, com o Afeganistão. Bem, galera, esse vídeo aqui tá longo, né? Vamos então dar uma parada aqui. Quero só terminar então aqui, me despedir de vocês por enquanto, né? Por momento, dizendo que a coisa tá ficando vermelha. Não vou dizer que tá preta, porque preta vai ficar depois, né? Que primeira coisa vai ficar vermelha. Já está, né? Já está assim bem parecido com isso. Eu espero que os líderes do Ocidente sejam parados. Mas quem é que vai parar os líderes do Ocidente? Quem é que vai parar? Quem pode parar um governo? Quem pode parar um líder? Quem pode parar? Gente, é somente o povo. O povo consciente. O povo consciente do que está acontecendo. Eu não estou falando de gado. Gado é gado. Gado é zombie. Gado é exército. Desses líderes lunáticos
doidos psicopatas. Olha, tudo poderia ser diferente. A Europa hoje poderia estar na boa. Vejam quanto tempo, olha só, vejam quanto tempo a Europa, né, se deliciou com gás, petróleo e outros recursos da Rússia, vindo da Rússia, né? Barato, praticamente de graça. Quanto tempo eles ficaram mamando nas tetas da Rússia? Ou vocês acham que essa elevação de preços, né, na Europa, né, essa inflação, o preço esse aumento do preço do gás em 10 vezes mais, um aumento em 10, ou vocês acham que isso é o quê? Esse é o preço de mercado. O petróleo, ele é comprado e vendido dentro do sistema capitalista. O capitalismo é capitalismo. E agora estão querendo... Olha só, a primeira vez que eu ouvi falar no sistema capitalista de quererem colocar um teto no preço do gás, do petróleo. O que é isso, minha gente? Isso é coisa de comunista. Colocar teto no preço das coisas é coisa de comunista. E justamente esse bando de líderes não profissionais gente, a coisa vai ficar preta. Eu vou terminar então meu vídeo por aqui. Meu pessoal tá chegando da piscina e a gente se vê então no outro vídeo. Essa é a Vika. Bom, é isso, galera. Abraços e até o próximo vídeo. Eu acho que eu já falei bastante, né? Já deu pra gente ter aqui uma conversa. Abraços a todos. Até o próximo vídeo.